Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre um tema interessante. É a primeira vez que a gente está falando sobre esse assunto. A igreja e o mundo virtual. É interessante, né? Porque a gente hoje lida muito com as mídias digitais, com as mídias sociais, e a igreja, obviamente, está antenada. Estamos fazendo 60 anos, completando 60 anos, o Papa Francisco tem falado bastante para a gente festejar o Concílio do Vaticano II, e no Concílio do Vaticano II existe um decreto intermirífica que fala da comunicação social, dos meios de comunicação social, já antevia essas questões de como é que a gente pode falar, né, saindo, né, dos muros da sacristia, do convento. É muito interessante que hoje pululam as redes sociais e a igreja precisa tratar desse assunto. E a nossa convidada especial de hoje, que vai nos ajudar a falar sobre isso, a compreender mais sobre esse assunto, é a irmã Josiane Moreira, que é filha de São Paulo, é uma irmã paulina, que é jornalista, diretora aqui atual da Livraria Paulinas em Belém, quem a gente saúda nesta noite. Boa noite, irmã Josiane, obrigado por só ter tirado um tempinho para vir aqui ao nosso Janela Aberta. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a você que acompanha aqui a TV Nazaré e obrigado o convite. Verdade, olha que na nossa pesquisa dizia o seguinte, irmã, nos primeiros séculos da igreja, os padres do deserto, a vida religiosa, diríamos assim, fugia, né, ficava reclusa do mundo, né, para tentar entender um pouco as coisas do mundo, lembra? Os padres do deserto fugiam, então temos que fugir do mundo, sair do mundo, né, para se encontrar com Deus. Hoje o mundo entra dentro do convento, né, porque as mídias sociais. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão histórica, daquilo que, dessa saída do início da vida religiosa para fugir do mundo, e agora temos que lidar com essas questões das mídias sociais que trazem o mundo, de uma certa forma, para dentro da vida religiosa, da igreja. Como é que é isso, irmã? Como é que é essa transformação que a igreja está vivendo? É verdade, Theo. E assim, é bom a gente fazer esse resgate, né, para entender por que a igreja hoje precisa estar atenta a esse mundo da cultura digital, das novas tecnologias. Como você bem disse, as pessoas iam para o deserto, para o silêncio, para conseguir viver o Evangelho, a mensagem do Evangelho, o convite de Jesus. Só que, porém, a vida religiosa, Theo, ela está inserida na sociedade, e essa sociedade ela vai vivendo alguns avanços, né? Ela vai passando por algumas transformações, e essas transformações tecnológicas, por exemplo. Então, em um certo momento da história, a igreja foi surgindo a imprensa, foi surgindo os novos meios de tecnologias, os meios mais rápidos de anúncio dessa mensagem do Evangelho, e a igreja não poderia mais ficar por fora também, né, de assumir esses meios para a evangelização. Então ali, eu acho que desde Pio XI, Pio XII, 1950, 1958, quando começa ali a imprensa, o Concílio Vaticano II também. Então é aí que a igreja começa a pensar essa questão da comunicação, né? Eu acho que o Concílio Vaticano II é o grande impulso para que a igreja comece a usar esses meios. Quando a imprensa começa a surgir ali, a nossa congregação das Irmãs Paulinas, a gente tem um fundador, o padre Tiago Alberione, que ele já olhava para essa questão da comunicação. Né? A primeira face, digamos assim, da nossa missão foi uma tipografia, foi assumir um jornal na diocese. Então, o nosso fundador ele já nos mostrava esse caminho, né? E ali no Concílio Vaticano II, o episcopado, né, os bispos, os cardeais ali reunidos juntamente com o Papa, eles começam a discutir sobre esse adornamento. E esse adornamento, nessa renovação, precisava levar em conta essa questão da comunicação, dos meios tecnológicos que estavam surgindo. Então é importante perceber que tudo isso que a tecnologia traz,
deve ser aproveitada para evangelizar, porque às vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo assim, mas é uma coisa ruim. Não, depende de como se utiliza, não é isso, irmã? Com certeza, Theo. Então, ali com o documento intermirífica, o segundo dos 16 documentos do Concílio Vaticano II, ele já vai falar que a Igreja deve usar esses novos meios de comunicação. Esse é um documento que aprova mesmo o uso dos meios de comunicação pela Igreja. Então, assim, a Igreja, Paulo VI, ele já falava, a Igreja sentir-se-ia culpada se não usasse de todos esses novos meios para o anúncio do Evangelho. E também a rádio, né? Quer dizer, no documento, e também evangelizar. Acho que o século passado se cristalizou bastante com esses anúncios pela rádio, falar de Jesus pelas ondas, né? De rádio, né? De televisão. Isso foi um grande avanço, irmã? Com certeza, né? Porque o Evangelho, o mandato de Jesus, né, ir pelo mundo todo e anunciar o Evangelho, imagina que ali no tempo de São Paulo Apóstolo, dos primeiros discípulos, que eles tinham que andar de cidade em cidade, de caminhar de povoado a povoado, e agora por meio do rádio, das ondas do rádio, essa mensagem, esse anúncio poderia chegar a multidões, né, muitas pessoas, sem mesmo sair de dentro de 4 paredes, por exemplo. E por que ainda algumas pessoas têm medo, às vezes, da comunicação? Medo mesmo de às vezes, dar um testemunho na rádio, dar um testemunho na televisão, pensam que precisa claro que precisa de alguma formação. Não digo para apresentar um programa, nessas coisas, de convidar uma pessoa para isso, mas tem um certo medo, um receio, a igreja precisa trabalhar um pouco com isso. Às vezes a gente convida um colega, um sacerdote, às vezes até não, pelo amor de Deus, diácono, eu convidei recentemente um padre, um amigo meu, pelo amor de Deus, eu não tenho pavor de ter, eu tenho medo, tenho receio, tenho medo às vezes de falar, né? Ainda tenho um medo, porque se tem uma ideia ainda daquela pastoral do sino, que eu chamo, né? Espera que as pessoas venham para a minha igreja, enquanto que, eu me lembro do Alberto, num sermão do nosso Dom Alberto Ramos, o grande Dom Alberto Taveira, falando para tanta gente na catedral, e disse, eu falo para 400 pessoas aqui, para quantas milhares de pessoas eu falo quando eu estou falando na televisão? E é uma grande verdade. Quantas milhares de pessoas estão ouvindo a gente pelas ondas da TV Nazaré, pelas ondas da rádio? Então é um desafio, então tem que parar de ter medo, não é isso, irmã? Com certeza, Theo. E assim, tem que conhecer também o que a igreja está falando sobre a comunicação. Por exemplo, ultimamente todos os anos nós temos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Esse Dia Mundial que nasceu ali ainda no Concílio Vaticano II, isso. Ele é uma forma de ir criando consciência na igreja, na sociedade, para o uso desses meios sem o medo, né? Convidando a igreja, as dioceses, as paróquias, a vida religiosa consagrada, todos os grupos a usarem esses meios. Então, acho que o medo às vezes vem com a falta também de conhecimento, a partir do momento que você começa a entrar nesses meios, a conhecer como que funciona, a refletir sobre eles, então o medo também vai passando e você vai abrindo outras portas, outros horizontes e outras possibilidades. Existe hoje um conteúdo para catequese, conteúdo trabalhado mesmo para evangelização nas mídias sociais? Tipo assim, aulas de catequese, conteúdos religiosos já preparados para evangelizar? Com certeza, eu acho que a pandemia também, Theo, veio, durante a pandemia, por exemplo, a catequese aconteceu por meio das redes sociais, certo? Das plataformas digitais, todas as instâncias da sociedade tiveram que se adaptar, né? Adaptar a mensagem, a forma de comunicação por meio das plataformas digitais. Então, existe sim já várias formas, vários meios de encontro por meio da internet. Eu lhe faço essa pergunta porque hoje os pais reclamam muito. Eu trabalho com famílias e elas falam justamente isso, né? Dizem, nossa, meu filho está trancado dentro do quarto, no celular, no WhatsApp,
Instagram, no Facebook, no YouTube, vendo tantas coisas, às vezes não tão santas, diríamos assim. E será que se a gente colocasse coisas santas, né? Eu digo, há conteúdos religiosos, por isso que eu estou lhe perguntando, que a gente poderia trabalhar na formação, né? Com formações sobre isso. Os pais não fazem essa queixa um pouco, a senhora que trabalha com comunicação, eles não reclamam um pouco disso? O que é que os filhos estão vendo na internet hoje? É verdade. Eu acho assim, Theo, que existe muito conteúdo, só que as pessoas precisam conhecer onde estão esses conteúdos, né? Quem está oferecendo esses conteúdos. As famílias precisam visitar sites, websites, blogs e tantos TVs, Smart TV, outras plataformas que oferecem bons conteúdos, tanto para as famílias quanto para os catequistas, para padres religiosos, né? Eu acho que a gente precisa conhecer e divulgar mais esses sites, essas possibilidades de assuntos e de programas também que ajudem os filhos, os jovens, as crianças que estão em casa e às vezes estão sem opções assim, de um conteúdo, de algo bom para ver, para assistir, para ler. Bem, eu estou entrevistando agora a irmã Josiane Moreira, que é paulina. O telefone para entrar em contato com a irmã Josiane para cursos e formações é 98030-0172, o telefone inclusive da Livraria Paulinas, onde ela é coordenadora agora lá, ela é diretora da livraria, e é 8030-0172, também é Zap esse telefone, né, irmã? Isso. É mais fácil para você trabalhar, né, com ela, ligar, pedir cursos de formações, porque mediante cursos é que a gente trabalha com essa formação. E para trabalhar com mídias digitais, é preciso se formar, né, irmã? É preciso, não digo fazer uma pós-graduação, nem uma graduação, mas como é que que formação é necessária para trabalhar com as mídias sociais? Na verdade, são muitas, né? Muitas formações, muitos cursos que hoje as universidades oferecem que a pessoa pode trabalhar nas mídias digitais. Por exemplo, eu estudei jornalismo, né? Com especialização em jornalismo digital. Mas existem os cursos de publicidade, de marketing, de educomunicação, educação para as mídias, mídias digitais. Hoje, com esse avanço, já tem faculdade só de mídias digitais ou de conteúdos para a internet. Então, tem todas essas possibilidades que as universidades hoje já estão oferecendo para que as pessoas possam se formar para estar se comunicando melhor. Mas eu falo assim, por exemplo, o pessoal da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, que quer melhorar um pouco a comunicação dentro da sua paróquia, assim. Não é possível fazer um curso lá nas Paulinas, que eu falo assim, para melhorar como é que faz a comunicação católica, a comunicação, mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente do nosso apoio cultural, a gente conversa sobre isso. Porque muita gente das PASCONs perguntam sobre, quero formação, né? Como é que melhora um pouco? Tem que superar aquele jornal, né, um pouco que vinha, né, impresso. Hoje o jornal lá da minha paróquia já está digital, né? Já coloca no WhatsApp, já está, tem parte impresso, mas já está indo para o digital. Como melhorar as PASCONs, a Pastoral da Comunicação lá na sua paróquia? Então, vamos ver, daqui a pouquinho a irmã Josiane vai responder para nós. 98030-0172, 8030-0172 é o telefone que a irmã atende a sua ligação, e ela também atende lá nas livrarias paulinas. Não sai daí, TV Nazaré, a Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a igreja e o mundo virtual. É muita coisa a gente precisa aprender para melhorar a nossa comunicação, nossa evangelização, e estou recebendo aqui a irmã Josiane Moreira, que é diretora aqui das livrarias paulinas, que todo mundo conhece aqui em Belém. Ela é jornalista, é conhecedora dessa área,
tem uma especialização dessa área digital, dessas mídias sociais, digitais, que muita gente gosta de lidar, né? E muita gente trabalha, principalmente o pessoal da pastoral da comunicação, as famosas PASCONs, né? As PASCONs das igrejas, das comunidades. E antes de eu chamar o apoio cultural, a pergunta foi essa: como melhorar a PASCON? Porque às vezes você quer saber como preparar uma pauta, como melhorar às vezes a transmissão daquela missa, como, enfim, fazer com que seja mais interessante aquele aviso, aquela chamada, não ser algo tão primordial, tão amador, fazer as coisas de Deus bem feitas, principalmente na comunicação. Poder, poxa, pastoral da comunicação da minha comunidade, da minha paróquia, nossa, como trabalha bem e como realmente atinge várias pessoas, porque nós somos todos, o WhatsApp, gente, hoje todo mundo é atingido pelo WhatsApp, todo mundo todo mundo vai olhar. Então é importante saber trabalhar, falar de Jesus também por essas mídias todas, né? E, enfim, tantas coisas. Irmã, como ajudar as PASCONs? Nossa, existem muitas formas, Theo. Existem, assim, muitos cursos pela internet, na verdade, né? Hoje você pode procurar em várias plataformas, assim, de credibilidade. Porém, a que eu indico, que eu conheço mesmo, inclusive que eu fiz, é o CEPAC, que é o Serviço Pastoral da Comunicação das Irmãs Paulinas. Fica em São Paulo, mas várias arquidioceses se articulam, mandam jovens, enviam seminaristas, enviam padres, pessoas da PASCONs, jovens interessados, pessoas interessadas na comunicação. E lá em São Paulo, esse curso é um curso teórico-prático, em parceria com uma universidade, com uma faculdade, e ali é oferecido um curso teórico-prático sobre comunicação, que ao mesmo tempo reflete vários assuntos da área da comunicação. Tem também a prática ali em cinema, rádio, televisão, mídias sociais digitais, a internet, publicidade, jornalismo, vídeo, tem todas essas possibilidades. Então, além desse curso que eu conheço, existe também outros nas redes sociais que as pessoas podem estar fazendo, né? Há livros também, nas Paulinas, você é diretora das Sim, Paulinas. sim. Hoje é muito material, né? Com certeza. Coisa que a gente não via nos anos 80, né? Que eu era garoto, eu ainda sou garoto, mas naquela época a gente trabalhava muito essas dimensões, mas eu acho que hoje eu vejo que eu passo lá e vejo como há livros. Você pode também ter sugestões nos livros, né? Com certeza, nós temos toda uma coleção, acho que são 10 livros, Theo, nessa área da comunicação, que ensina jornalismo, publicidade, vídeos, como escrever melhor para as mídias digitais, para as redes sociais. Então, lá na Livraria Paulinas, aqui, né, de Belém e todas do Brasil, nós temos muitos livros também falando de temas da comunicação, para a gente entender um pouquinho a cultura digital, a cultura midiática, além dessa prática que o próprio livro oferece. O importante é não fazer de qualquer jeito, né, irmão? Exatamente, Importante perceber tem que conhecer. Que também acreditar que é possível evangelizar por esse. Eu acho que a ideia principal é entender que é possível evangelizar por esses meios, né? É possível falar de Jesus e falar bem de Jesus por esses conteúdos, usando esses conteúdos através dessas ferramentas, dessas plataformas. Porque se a gente não acreditar, não adianta investir nisso. E fazer bem feito também, né, Theo? Às vezes a gente entra, assim, por exemplo, em sites da igreja, de instituições. Então, assim, as pessoas às vezes até perdem a vontade de olhar, né? Então, você tem que se preparar, a pessoa tem que se preparar, tem que estudar, tem que conhecer melhor essa linguagem digital para estar ali com uma qualidade também. Não estar ali de qualquer jeito, colocando qualquer conteúdo, mas como é que eu posso melhorar essa imagem, como eu posso melhorar esse texto, como eu posso melhorar essa interatividade aqui das mídias digitais. Então,
tanto nos livros quanto nos nossos sites também, tudo a gente dá essa dica. E outra coisa, Theo, é que as pessoas também podem ligar para a gente e pedir assim, eu quero 3 dias de formação sobre como escrever melhor para a internet, como fazer melhor os nossos vídeos para a internet. Então, também tem essa possibilidade, irmãs, pessoas que trabalham conosco que também dão essas formações. Muito bem, olha, então se você quer escrever lá para as irmãs Paulinas, lá para a livraria, o telefone é o 98030-0172, 8030-0172, para falar com a irmã Josiane ou outras irmãs. Esse telefone é Zap, lá da livraria, entendeu? Então você já pode passar um recado, dizer, olha, estou assistindo o programa Janela Aberta e fiquei interessado ou interessada neste conteúdo, queria que vocês me ajudassem para indicações ou uma formação para esse conteúdo de mídias sociais, mídias digitais, é muito importante isso. Agora, irmã, e vocação? Por exemplo, hoje, um jovem, como é que as mídias, o mundo virtual interfere, diríamos assim, nas vocações? Um jovem de hoje, por exemplo, que está com 15, 16, 18 anos, já foi atingido, atravessado pela revolução digital. Não é o jovem do século passado que não tinha essa influência, Tinha influência da televisão, mas não tinha influência do mundo digital, do mundo virtual. Como é que se trabalha hoje um jovem vocacionado com essas questões digitais? Que o mundo já entrou nele dessa forma, como é que é? Na verdade, é um grande desafio, Theo. Assim, a cultura digital para a vida religiosa, para a vida da igreja, é uma grande possibilidade e também um grande desafio. Porque quem é esse jovem que está diante de nós hoje? Não é mais aquele jovem que se reunia em volta da fogueira, não é mais aquele jovem que estava ali dentro de sua família, com sua família, dialogando sobre vários assuntos. Esse jovem é um jovem que tem o mundo em suas mãos, que lê e assiste vídeos produzidos no Brasil e no mundo inteiro. Esse jovem é aquele que tem todas as informações. Ele chega nas congregações, em nossas congregações, por exemplo, já assim com uma formação ampla, e isso é bom. Mas isso também é o grande desafio, porque como a gente cultivar esse jovem no meio de tantas informações, de tantas possibilidades, de tanta imagem, de tanta informação. Então esse é um dos primeiros desafios, mas também é uma grande possibilidade, porque esse jovem, ele já vem assim com a mente bastante aberta também, ele já vem com muitas informações, já vem também com essa formação ampla, sobre o mundo, sobre a cultura, sobre as pessoas. Então essa também é uma possibilidade. Quer dizer, também durante o acompanhamento de um vocacionado, isso hoje em dia é levado em consideração? Sim. No sentido de acompanhá-lo? Eu fico pensando assim, por exemplo, acompanhar um jovem hoje, vocacionadamente, é possível, por uma direção espiritual em alguns momentos, porque hoje você pode morar num lugar e ser acompanhado de outro, é nesse sentido que eu falo, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Durante a pandemia, por exemplo, as pessoas, as jovens, que a vida religiosa, por exemplo, na nossa congregação, que a gente conheceu, foi durante as lives, pessoas que conheceram ali, às vezes as irmãs estavam ali fazendo uma live, uma jovem apareceu ali, entrou, se conectou, e aí começou um acompanhamento. E esse acompanhamento muitas vezes se deu totalmente de forma virtual, por uma ligação, na plataforma Google Meet, Zoom e tantas outras, esse acompanhamento. Só que é um grande desafio, Theo, porque uma coisa é você estar diante da pessoa, conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, assim como nós estamos aqui, mas também esse acompanhamento pela internet, ele é uma possibilidade, mas assim, precisa também desse contato físico. Claro, claro, obviamente. Mas é possível sim, é possível acompanhar, é possível oferecer conteúdos pela internet para que esse jovem possa ir lendo, possa ir conhecendo as congregações, no caso a congregação. Esse jovem tem várias possibilidades, Então a internet, ela também abre essa possibilidade, porque assim, antes a
gente não tinha isso, era só aquele visitar mesmo, ir até a pessoa. E hoje não, nós podemos chegar por meio dessas plataformas digitais. Então também as congregações foram convidadas a se renovar também, a se adaptar a esse tipo de trabalho, né? De serem conhecidas por meio das páginas da internet, né? Porque você conhece também hoje pelas páginas quem são as irmãs de tal local, quem são os padres de tal congregação, contacte-nos, né? Então hoje todas as congregações, as ordens religiosas, elas têm um contato pela internet, não é isso? Sim, nós temos... Acho que não tem, ficam praticamente no anonimato, né? Exatamente. E o Papa Francisco, Theo, vem falando sobre essas periferias existenciais no mundo da internet. Então as congregações são convidadas a estarem presentes. Um jesuíta, um padre italiano, da Itália, o Antônio Spadaro, ele fala que não é mais a pergunta se vamos usar esses meios. A pergunta é como vamos nos fazer presentes nesses meios. Ou seja, a questão me parece que já é quase superada, se vamos usar. Né? Precisamos estar no Facebook, precisamos estar no Instagram, precisamos do WhatsApp, precisamos do TikTok, precisamos de todas essas plataformas, porque ali estão as pessoas, ali estão os jovens, eles estão vivendo ali. Né? Ali as pessoas gastam suas vidas, ali as pessoas gastam seu tempo, então nós precisamos nos fazer presente nesse ambiente para que os jovens também nos conheçam, né? Nós precisamos colocar ali a nossa espiritualidade, o nosso carisma, a alegria da vida religiosa, como diz o Papa Francisco, né? Onde estamos consagrados, há sempre alegria. Então, como mostrar essa alegria? Como mostrar o nosso rosto? Então, não podemos nos esquivar de usar esses meios. Temos que sim, não é mais uma opção usar os meios. É um dever, né? É um dever da igreja, das congregações, de usar esses meios, né, para evangelizar, para chegar até as pessoas. É só assim que a gente vai conseguir dialogar e chegar nas várias realidades que o mundo está nos colocando a todo momento. Com certeza. 98030-0172 8030-0172 é o telefone da irmã Josiane, e que é diretora também da Livraria Paulina. Você pode passar para ela um WhatsApp, uma mensagem, e ela vai responder para você. Pode solicitar cursos, uma formação também, e de fato é um oceano de possibilidades. O mundo virtual, as mídias sociais, tudo isso principalmente utilizando para o bem, para a evangelização. E também há um desafio que a irmã estava falando, que seria como é que a gente tem que se comportar nesse mundo, né, irmã? Qual é a postura? Porque hoje qualquer coisa cai na internet, pode ser mal interpretada, a internet é o grande juiz do mundo, né? O juiz às vezes até cruel. E a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a igreja e o mundo virtual. A irmã Josiane Moreira está aqui como nossa convidada especial, nos ensinando um pouco mais sobre esse mundo tão próximo de nós, mas às vezes tão distante, a gente não conhece muita coisa sobre mídia social, somos atravessados por esse mundo virtual, que todo mundo tem no seu próprio celular, na nossa vida, nos atravessa, a gente querendo ou não querendo, a gente passa a sofrer a influência desse mundo virtual, pela internet, as mídias sociais, tudo, essa questão virtual nos atravessa, querendo ou não querendo. E é uma bobagem a gente dizer, eu não quero isso para mim. Pelo contrário, com certeza todos os papas estão chamando a atenção para a importância de se utilizar isso para o bem. Os papas, acho que quando começou, desde João Paulo II,
ele já falava da importância disso. Como é que foi isso? Ele utilizou o quê? O e-mail, não foi? O João Paulo II enviou o primeiro e-mail, se alegrou, fez festa com esses novos, essa grande possibilidade de evangelização. O Bento XVI, né, criou a sua conta no Twitter em 2012. Também ele mesmo fez questão de enviar o primeiro Twitter. O Papa Francisco está no Instagram também, se faz presente ali, muitas vezes com uma mensagem. E essa presença é muito importante, Theo, assim, da vida consagrada nesses meios digitais, porque o próprio Papa, quando ele se fez presente ali, não era mais só a igreja como instituição, era o Papa. Então as pessoas, elas se sentiam mais próximas das pessoas, não era mais a igreja de Belém, é o Theo. Não Entendi. É mais a congregação das Irmãs Paulinas, é a Irmã Josiane. Então, essa importância de criar uma conta, de se fazer presente ali nas mídias digitais, é uma grande possibilidade de evangelização e comunicação do bem. Com certeza. E eu perguntei antes do nosso apoio cultural, qual é a postura, o que é que os papas falam sobre a orientação que a gente deve ter, que postura devemos ter na internet, porque é sabido que às vezes as pessoas elas não se mostram no dia a dia normalmente para as outras, mas nas redes sociais elas se mostram no mundo virtual e às vezes mostram o que elas têm de pior, não é verdade? Violência, enfim, o que elas têm de pior, né, que não vou colocar aqui. Será que o cristão, que postura deve ter? É porque deve ser tão feio você falar que é cristão e ter uma postura tão anticristã nas redes sociais. Comente um pouco isso para nós, irmã. A gente depara a todo momento com isso, Theo, nas redes sociais. Por isso que eu acho que o Papa, nas suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, nas cartas pastorais, as orientações das igrejas locais também, das nossas congregações, para que a gente tenha essa postura. O Papa Francisco diz que existe um estilo cristão de estar presente nas redes sociais. Estilo cristão nas redes sociais. Muito bom. E esse estilo se define como uma comunicação aberta, honesta e respeitadora do outro, né? Uma comunicação aberta, em que ali a gente possa ser a gente mesmo, né? Que eu possa estar ali como irmã Josiane, que sou católica, que tenho os meus valores, que tenho o meu jeito de crer em Deus, mas que tenho um carisma, que faço parte de uma congregação e que eu coloco ali conteúdos que de fato faça a diferença na vida das pessoas, uma comunicação honesta, né, em que a gente possa cada vez mais respeitar o outro, porque às vezes a gente vê todo momento isso, Theo, nas redes sociais, as pessoas são de um jeito fora das redes sociais e nas redes sociais muitas vezes as pessoas se revelam, né, de outras formas, como você mesmo já falou, né, às vezes agressivas, às vezes com a falta de respeito com os outros, né? Então, o Papa Francisco, ele chama a atenção para esse estilo cristão de ser. Como está presente ali, qual a mensagem que eu coloco ali nas mídias digitais, o que eu estou levando, como eu estou comunicando o Evangelho ali. Né? E é muito interessante também que o próprio Papa Francisco, Theo, fala que não é somente bombardear as redes sociais de mensagens do Evangelho, de mensagens cristãs. A sua forma de falar, o que você posta, até uma notícia sobre vários assuntos da sociedade, uma foto que você coloca com seus amigos, uma foto que você coloca numa festinha, por exemplo, na sua cidade, no seu bairro, a alegria que você passa nas redes digitais é uma forma de evangelização, né? Quantas vezes a gente entra ali nas mídias digitais, não é uma mensagem, digamos assim, só uma mensagem, só a foto de um santo, uma foto assim que chama a atenção. Às vezes, uma foto que você colocou ali com seu amigo, a forma que você colocou, a frase que você colocou, isso já pode ali tocar o coração de uma pessoa. A postura com a qual você se apresenta nas redes sociais, a postura nesse mundo virtual, fala muito de quem você é. E se você é cristão,
como é que você se revela? Porque se você se revela igual uma pessoa que não é cristã, no sentido que não leva nenhum valor, não valor cristão, que diferença você faz? Né? Que é o que Jesus diz talvez no Evangelho, que diferença você faz? Então é importante ter essa visão cristã, esse estilo cristão também deve aparecer na evangelização. Muito interessante isso que os papas trazem. Também os religiosos são convidados para isso, né, irmã? Todos nós, todos os religiosos, os consagrados, devem pensar nisso, né? Então, acho que isso é um convite para todos nós. Exatamente. Nós temos muitas possibilidades, nós temos a mensagem do Evangelho todos os dias que nós meditamos, nós temos os nossos carismas, tantos carismas, tanto a espiritualidade de cada congregação também, quantas coisas boas a gente pode estar apresentando ali nas redes sociais, nas redes digitais, nós temos muitas possibilidades. É verdade. Eu não sei se hoje tem acho que deve ter na formação dos presbíteros, nos cursos de teologia, mídias digitais, com certeza, utilização. Se não tiver, nem que seja na formação complementar, cursos de formação complementar, porque eu acho que hoje é necessário, Porque assim, hoje um sacerdote lida com isso, querendo ou não querendo. Ele lida, porque ele vai ter a Pascom, vai haver a missa que ele vai presidir, que vai ser transmitida pelo YouTube, enfim. Você vai falar, querendo ou não querendo, nas redes sociais. E é preciso lidar com isso. Então, é algo que chegou para ficar. É isso que eu estou dizendo, irmã. Chegou para ficar. Não tem como fugir dessa temática, Não tem. Cada vez mais a gente tem que ir se aprimorando nessa mensagem, nessa forma, nessa linguagem da cultura digital. Toda a igreja, os sacerdotes, os seminaristas, os religiosos, as religiosas, os formandos dessas congregações também. Nas universidades tem cursos, mas eu acho que os seminários, os conventos têm que cada vez mais ir também adotando, acolhendo esses cursos para dentro de suas instituições. Por exemplo, existe muito os cursos, por exemplo, de educomunicação, de educação para a comunicação, educação para o uso dessas mídias. O próprio Bento XVI colocou aquela mensagem lá do sacerdote, a verdade, anúncio e autenticidade na cultura digital. Então, todo esse convite da igreja, todo esse convite para a gente acolher esses meios de comunicação e ter uma formação, porque o mundo está evoluindo a cada dia. Theo, existia na história, por exemplo, durava muitos anos, por exemplo, do rádio para a televisão, da televisão para a internet, só que hoje tudo muda numa velocidade. Então nós precisamos... Muito rápido, muito rápido. O Papa Francisco fala na Laudato Si de um processo de rapidação. Então, dentro desse processo de rapidação, como é que a igreja e a vida religiosa está se articulando para conhecer esse mundo digital? Então, a gente tem que ir atrás mesmo da formação. O único jeito é a formação, é refletir sobre essas revoluções, é refletir, promover cursos, fazer cursos também para conhecer. Muitas vezes também, Theo, não é somente usar esses meios, acolher esses meios, é refletir sobre eles. Qual o impacto que esses meios, esses novos meios estão causando nas pessoas, Já se fala de um novo ser antropológico, Não é uma nova pessoa, mas que novo ser antropológico é esse, que já nasce dentro dessa cultura digital? Então, a igreja, a vida religiosa, tem que estar cada vez mais aberta para refletir sobre isso. O Bento XVI chamou muita atenção para isso, para que a gente pudesse dar muito tempo para a formação do impacto que esses meios estão causando na sociedade e nas pessoas. Qual a nova forma de vida hoje que as pessoas estão criando a partir dessa revolução da comunicação? Verdade. Qual é o impacto? A irmã está falando disso. É o impacto que essa questão do mundo virtual causa em você. Muita gente hoje que é dependente, inclusive, das mídias sociais. Pessoas que têm a doença sobre isso, pessoas que não conseguem ficar sem o aparelho celular, inclusive que tem problemas psiquiátricos, psicológicos.
muita gente que na quaresma viveu esse desafio de fazer o jejum do WhatsApp, ou seja, o jejum das redes sociais. Às vezes a gente brinca um pouco com isso, muitos padres brincam com isso, mas é sério, né? No sentido de que tem um cuidado, né? De que você se torna dependente. Já tem até problemas psicológicos sobre isso, em relação à dependência de como esse atravessamento, como isso é importante. Então, como você estava falando, né? O impacto disso na vida das pessoas. Quer dizer, como pode ter um impacto positivo, no sentido de que uma mensagem pode fazer o Deus ser conhecido, mas também pode ter um impacto negativo, né? Então, não podemos fugir das mídias sociais. É verdade, não podemos fugir e temos que a todo momento estar fazendo esse discernimento, né, Theo, diante do uso desses meios. Os próprios documentos da igreja também, eles vão chamando essa atenção, né, para esse uso, mas esse cuidado atencioso de como usar, porque os meios, eles nos convidam, eles têm um encantamento nesses meios. Por exemplo, você abre ali o Facebook, o Instagram, você quer ficar ali 10 minutos, eu tiro 10 minutos do meu dia para olhar o Instagram. Quando a pessoa percebe, já foram 2 horas. Né? Então, chama a todo momento essa atenção. Já se fala, os pesquisadores dessa área, de uma economia da atenção. Ou seja, estão produzindo ali muitos conteúdos de uma forma que prende as pessoas ali. Então, é importante pensar no tempo que se dedica ao uso desses meios, por isso que tem que ter essa formação para o uso desses meios, porque o tempo ele é muito precioso, né? Os algoritmos, né? Os algoritmos, certo? Desses aplicativos, né? Ou do Instagram, já são programados pelo computador para perceber o que você gosta, e já apresentam para você o cardápio daquilo que mais apetece o seu gosto, e aí você vai ficar dependente. Então, a ideia é que não fiquemos dependentes destas coisas, mas aproveitemos aquilo que é bom para falar de Deus. Inclusive, estamos terminando aqui o programa, mas há muitos conteúdos católicos bons. A liturgia das horas, você sabe que a liturgia das horas, há vários aplicativos que tem a liturgia das horas para a gente rezar, no seu tablet, no seu celular. A liturgia diária você já tem também, vai ler o Evangelho. Então, muita coisa você pode aproveitar, não é isso, irmã? Com certeza. De aplicativos, de leituras, livros, tantas coisas que a gente pode aproveitar para ler, não é isso? Com certeza, esses novos meios você tem tudo ali em suas mãos, né? Você tem o Evangelho, você tem a mensagem do Papa, você tem a mensagem da igreja local, da igreja nacional. A todo momento você pode estar lendo, tendo uma boa leitura, um bom conteúdo. Basta saber por onde navegar e o que buscar e o que ler, o que procurar nesses meios digitais. Tá certo. Vai haver algum curso, irmã? Está programado algum curso para esse ano? Sobre essas redes sociais, vai haver ou não? Então, até o momento, a gente não tem nada nesse ramo. A gente tem sobre catequese, sobre inclusão, a gente pode pensar na verdade, tem uma irmã que ela acompanha a promoção da livraria. Então, para o Dia Mundial das Comunicações, por exemplo, a gente pode fazer nosso calendário cultural e, numa oportunidade, a gente pode estar divulgando nessa área também. Tudo bem, mas se você quiser saber mais sobre isso, o telefone das irmãs Paulinas aqui, da livraria aqui das irmãs Paulinas é 98030-0172, 8030-0172, a irmã Josiane, que você pode passar uma mensagem para ela, saber mais sobre cursos, atualizações, e aí você vai ter todas as informações sobre mídias sociais e sobre as promoções também da Livrarias Paulinas, tá bom? Quero agradecer a irmã Josiane pela entrevista concedida no nosso programa e dizer que tem 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Obrigada, Theo, pelo convite, obrigada, TV Nazaré, por esse convite para falar de um tema tão importante que é a cultura digital e a igreja, a vida religiosa. Então,
o meu convite é não tenham medo de se fazer presente no mundo digital, né? Há muitas possibilidades de encontro e de solidariedade nessas mídias digitais. Tá certo, mais uma vez sucesso no seu trabalho e obrigado a você que nos acompanhou em mais um Janela Aberta. Até a próxima semana, outro programa inédito. Até lá, tchau, tchau.